Olá pessoal, professor Josley Pontes, língua portuguesa. Esse videozinho aqui é para corrigir duas atividades passadas por meio do documentos Google, né? O primeiro é uma atividade de reforço do uso dos porquês. Já tínhamos feito algumas atividades mais por via online e pela foto do desempenho que eu tenho recebido da atividade, percebi que vocês ainda mantêm dificuldade no uso dos porquês. Veremos logo depois também a correção da página 68 e 69, algumas atividades relacionadas aos homônimos, né? Nós vimos homônimos, aprofundamos o estudo dos homônimos na aula anterior, né? Então vimos lá o que são homônimos, o que são homônimos homográficos, vimos que são homônimos homófonos, vimos também que são a ocorrência de homônimos perfeitos, né? Lembrando que homônimos são aquelas palavras que mantêm uma escrita igual ou uma pronúncia igual, quando não a ocorrência ao mesmo tempo de mesma escrita e mesma pronúncia, são chamados de homônimos perfeitos. Tá? Então a gente vai corrigir essa atividade da página 68. Posteriormente, nós iremos ver o formulário também relacionado também a esse assunto homônimos, além de parônimos. Então, nós também vamos corrigir esse formulário, beleza? Então, vamos começar aqui com a correção do uso dos porquês. Temos aqui na número 1, assinale a alternativa em que as formas completam corretamente as lacunas das frases pela ordem. Então, temos lá letra A, B, C e D, e percebam que a posição do uso do porquê vai variando. A primeira ocorrência, percebam que nós temos aqui o. Esse artigo antecipando a palavra porquê já o torna substantivo, de forma que a primeira ocorrência aqui deverá ser o porquê junto e acentuado. Vejamos, dentro das opções aqui oferecidas da sequência do uso dos porquês em que vai preencher essas lacunas, vocês percebam que tanto na letra A, B e C não há ocorrência do porquê junto acentuado, mas a ocorrência da primeira lacuna a ser preenchida, nós temos aqui o porquê junto e acentuado em duas ocorrências e dois itens, na letra D e na letra E, de forma que vamos conferir o uso nas demais opções para verificar qual dessas opções é a correta. Nomearam-no porque percebam que já está no final de frase junto ao sinal de pontuação. E nós vimos na regra do uso dos porquês que quando ocorre desse porquê vir no final de frase junto ao sinal de pontuação, ele vai ser separado e com acento. Dentro de nossas duas opções, a sequência que oferece o porquê separado e acentuado é a letra E. Então foi até fácil identificar a resposta, mas vamos conferir as demais. Porquê voz e 36? Então temos aqui o uso do porquê como pergunta no início dessa frase, ou seja, o uso do porquê separado e sem acento. Muita coisa acontece porque o governo não fiscaliza o dinheiro. Então temos aqui uma relação de explicação quando isso ocorre, há o uso do porquê junto e sem acento, de forma que a resposta certa é a letra E. Ok? Então vamos lá. Temos a questão 2. Assinale a opção que preencha corretamente as lacunas abaixo. Temos aí 3 ocorrências, Porque muitos erram a grafia do porquê? Porque não há lógica. Então, o porquê aqui no início
né, de uma pergunta, a gente já viu que utiliza-se a expressão, o formato separado e sem acento, né? Se a gente verificar as opções aqui, temos a letra C e temos a letra E como opção de início de preenchimento de lacuna, né? Tanto a letra C como a letra E oferecem a opção do porquê separado e sem acento. Muitos erram a grafia do porquê. Perceba o uso desse do. Esse do está sendo acompanhado aqui por um artigo. Então a gente já viu que quando a palavra é acompanhada por um artigo, ela vira um substantivo. E quando a palavra porquê exerce esse papel aí de substantivo, ele deve vir junto e acentuado. Opção essa que oferece é a letra E. Temos então a primeira ocorrência do porquê separado e sem acento, e logo depois junto acentuado. Por que deve ser junto acentuado? Porque a gente está vendo a ocorrência do artigo junto a esse porquê. Percebo que ele vai predominar a regra do uso do porquê no final de frase junto à pontuação. Por que isso? Porque tornou essa palavra porquê um substantivo. E logo mais, para complementar e reforçar a letra E como a opção correta, temos lá a resposta da pergunta: por que não há lógica? Quando há esse sentido de explicação, nós já vimos que se usa o porquê junto, mas sem acento, tá? Para explicar, para responder uma questão, utiliza-se o porquê junto sem acento. Questão 3. Então, pessoal, perceba aqui na questão 3 agora, né? Assinale a alternativa que há erro na palavra ou expressão que exprime causa, ou seja, está dizendo aqui que todos os itens aqui utilizados exprimem causa, exceto uma, né? Então vamos lá, temos a expressão letra A, porque você não se cala, eu sei o motivo por que você está rindo, essa é a razão por que não me calo, você vai ser castigado e sabe o porquê, quem sabe o porquê de tudo. Então temos aqui na letra C a ocorrência de um porquê junto. Então aqui, conforme as regras, deveria vir separado e sem acento, justamente por exprimir o sentido de causa. Tá? Então temos o uso correto em todos os itens, exceto na letra C, onde deveria vir o uso do porquê separado e sem acento, tá? Então o erro está na questão C. Já na questão 4, assinale a opção que preenche corretamente as lacunas abaixo. Novamente ele vai dar uma sequência em que você vai preencher as lacunas respectivamente, tá? Então temos lá, você se interessa por que tipo de assunto, não disse por que países passou, não esclareceu por que motivo não veio, né? Então temos aqui em todos os casos a ocorrência do que? Do porquê separado, tá? Nós temos aqui todas as ocorrências do porquê separado. Então nós temos lá você se interessa por qual tipo de assunto, ou seja, por que quando for substituído puder ser substituído pela expressão por qual, é essa sim que ele deveria ser utilizada, porque separado esse acento. Nós temos aí, não disse por que países passou, ou seja, por qual países passou. Perceba que o verbo passou ele exige a preposição por, quem passa, passa por algum lugar. Não esclareceu por que motivo não veio, né? Também é uma regra do uso do porquê separado esse acento, a indicação de motivo, de forma que a opção, o item correto é a letra B. 5. Analisa a frase gramatical correta, né? Nós temos aí várias opções, né, de uso do porquê, né? Vemos aqui em que a maioria há erro, é isso, e ele pergunta qual dessas expressões aqui está
correta. Então vejamos, na letra A, não sei por que motivo discutimos, por qual motivo discutimos. A expressão aqui do uso do porquê está correta. Já em ele não veio porque estava doente, esse porquê indica uma explicação. Então aqui não há o uso correto do porquê, deveria ser junto e sem acento. Mas por que não veio ontem? Aqui já é uma pergunta. Por qual motivo não veio ontem? Deveria vir separado e sem acento. Não respondi porque não sabia. Veja que ele está aqui junto e acentuado. Mas cadê o artigo? O que define o uso desse porquê junto e acentuado é o artigo, que torna essa palavra substantivo. Também está errada esse item, errado esse item aqui. Eis o porquê da minha viagem. Veja que aqui já há o acompanhamento do artigo junto ao porquê, porém não há o acento devido para indicar que essa palavra é um substantivo. Então, portanto, temos aqui como questão correta a letra A. Okay? Por fim, questão 6. Preencha as lacunas da coluna 1 de acordo com a coluna 2, fazendo a numeração correspondente. Então, nós temos aqui da coluna 1 as questões a ser preenchidas e a coluna 2, 4 números representando os 4 usos dos porquês. Temos um como porquê junto sem acento, o 2 junto com acento, o 3 separado e sem acento e o 4 separado e com acento. Então vejamos aqui um por um. Ivão, lá no item coluna 1, Ivão indaga-se o porquê de tanta confusão. Veja, quando há o uso do ou, que é o artigo, antes desse porquê, logo ele vira um substantivo. Virando substantivo, ele vai ser um porquê junto e acentuado, tá? Vejamos, a representação do porquê junto acentuado é o número 2. Se a gente der uma olhada lá na sequência, onde se inicia o preenchimento com o número 2, temos duas opções, letra C e a letra D. Percebam que eles vão sendo bem parecidos até o finalzinho. O finalzinho é que vai decidir se a resposta é a letra C ou a letra D. Então vejamos o segundo item. Não viajou porque choveu demais. Quando indica uma explicação, se usa-se o porquê junto e sem acento, opção 2. Percebam, ou melhor, opção 1, né? Opção 1 é a opção 1 que tem o porquê junto e sem acento. Percebam que dentro das opções C e D, o 1 há duas opções de respostas aí, tá? Então os dois obedecem a resposta de número 1. Item 3. É difícil saber os apertos por que passei, por qual passei. Então, quando há esse sentido em que você pode substituir pela expressão por qual, já que o verbo passei exige essa preposição por, temos o uso de um porquê separado e sem acento, caso do item 3. Então veja aqui que nos itens C e D, nós temos a repetição de sequência de 2, 1, 3, assim como a opção 4, em que você não veio ontem, por quê? Vemos então que o uso desse porquê no final de frase, junto ao sinal de pontuação, é o caso dele vir a opção 4, que é o porquê separado e com acento. De forma que temos aí somente o último item para definir se é a letra C ou D a resposta correta. Então temos os ideais porque lutamos devem ser respeitados. E agora, qual é o uso do porquê aqui? Vai ser o separado ou o junto, que é a opção C e D. Nós temos então o verbo lutar, em que ele exige a preposição por. Os ideais, lutamos por alguma coisa. Perceba que ele poderia ser substituído pela expressão por qual, ou pelas quais, os ideais
pelas quais lutamos devem ser respeitados. Quando há essa possibilidade de substituição, o uso correto vai ser o porquê separado, né? Utilizando porquê separado, temos como a resposta correta a sequência descrita na letra D, tá bom? Então, na letra D, temos aí o uso correto aí dos porquês conforme as frases indicadas, beleza? De forma que, né, o gabarito ficou dessa maneira, né? Temos lá as questões 1 e 2, a letra E, questão 3, a letra C, questão 4, letra B, questão 5, letra A e a questão 6, letra D, beleza? Agora, no próximo vídeo falaremos sobre as questões do livro didático.